Então a cota nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar para ajudar a família. Não existe aluno rico negro usando cota. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de bom ser corte, pobre. mas é um É um bom bom corte. Eu acho que a renda é um bom corte melhor. corte. Mas a política de cotas está para ser debatida novamente esse ano. Tá, exatamente. E é por isso que eu fiz questão de responder, porque esse debate vai acontecer Mas na assim- sociedade inteira. Mas você vai se dar mal, já te digo por quê. Então, Eu já sei o que você vai dizer. Então vamos, deixa eu me dar mal aqui. Caralho, xadrez 8D, vai. Vou me dar mal. É porque ele tá querendo aí entra o causar. seguinte, a cota, né? Que a cota fala, bom, então vamos diminuir essa desigualdade com uma cota. Só que qual é o grande problema da cota é que ela não soluciona o problema porque o cara, como a Tabata colocou, o mais pobre não termina o ensino médio. Então a cota nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar para ajudar a família. Ou seja, para resolver o problema estruturalmente, não conjunturalmente, você precisa fazer investimento na educação básica. E existe algum plano, alguma coisa, alguma movimentação para que só haja... responder sobre Claro, a cota? vai. Porque eu acho importante, assim, é um debate que existe no Brasil hoje. Bem rapidão, Igor. Eu falei que toda política pública tem que atender um objetivo, né, que a gente tem que testar e testar depois. A política de cotas funciona. Por quê? Qual é o objetivo dela? Que a universidade pública, que era muito branca e muito rica, tenha mais negro e mais aluno pobre. Vamos olhar para o resultado dela. Hoje, o perfil da USP é o mais diverso da história. Pela primeira vez, mais da metade dos alunos da USP vem da escola pública. Isso me faz chorar de emoção. A adotar A cota. Começou, se não me engano, com a UFRJ ou uma outra federal. E aí, qual que era o objetivo? Tem mais negro e tem mais pobre. Hoje o perfil é muito mais diverso. Não está atingindo ainda a pessoa mais vulnerável, mas está levando gente da periferia para fazer faculdade. Isso importa. Porque na hora que alguém da periferia vai lá e ocupa uma vaga, eu vejo isso comigo. Eu sou a primeira do meu núcleo a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade. Isso muda a forma como meus primos, meus vizinhos olham para os estudos. Então tem uma questão aí, tá resolvendo. Aí você pode falar, mas a cota, ela diminui o resultado. Mentira. Isso foi provado também, assim, com estudos. Quando você implementa a cota, alunos cotistas têm um desempenho igual ou superior de não cotistas. Por quê? É uma galera muito garruda, se esforçou muito para estar lá, só precisava de uma oportunidade. Então, assim, a cota resolve o problema da educação? Não. E você tem esse ponto e a gente tem que falar dele. Mas a cota permitiu que mais negros e mais alunos de escola pública, porque a cota, gente, não é só para negro, ou para negro rico, como as pessoas falam. A cota é as vagas aqui para a escola pública. Dentro da escola pública, metade negro, metade branco. Essa cota eu Só gosto. que aí tem outro eu gosto da problema. cota social. Agora, a cota que divide por raça, eu não gosto. Mas sabe por que essa cota divide por raça? Porque dentro da escola pública, isso também é número. Alunos brancos saem à frente de alunos negros. Aí você pode perguntar, por que, Tabata? E aí tem outros estudos, assim, gente, tem muita literatura boa sobre isso, que mostra que a professora vai incentivar mais o aluno branco do que o aluno negro, no feedback verbal. Então, se a gente coloca só a cota para a escola pública, ela vai ser mais preenchida proporcionalmente por aluno branco de escola pública. Entendi. Então, é a forma que encontrou. Resolve o problema todo? Não. Tem que investir em educação básica, tem que, sabe, focar nisso. Porque a faculdade mas, assim, nem é o mesmo- foco, na mas verdade, esse hoje em dia, mesmo- né? Mas resolve o problema que se propõe a resolver. Esse mesmo problema, não acho que se resolve o problema que se propõe a resolver. Porque a proposta... Ter mais negros e pessoas de escola pública e universidade? Porque a proposta da cota era, assim, acho que é mais profunda do que isso. Mais profunda do que só ter mais negros ou só ter mais gente da escola pública. É incluir os mais pobres na universidade pública. E em incluir os mais pobres, não pobres, na escola pública, isso tem falhado. Mas é óbvio E aí, que vai como você falhar, colocou... né? Como, Não, como que você porque colocou- esse problema dos Não tem nem o que como comer. você colocou... Aí resolve com Bolsa Calma. Família, resolve com educação básica de qualidade. Como você colocou Momentos sobre, tensos no podcast. sobre, né? Mas aí, né, se você colocar só para a escola pública, apenas aqueles mais ricos ou brancos da escola pública vão ingressar. Não, eu não falei mais ricos, eu falei que proporcionalmente mais brancos vão ingressar. Tudo bem. Mas pior que eu concordo nesse ponto com ela. Calma, mas eu não discordo. Mas o meu ponto é que a mesma coisa acontece com cota racial. E esse é o argumento do Thomas Sowell, no livro dele, que para mim é a pesquisa mais ampla sobre ações afirmativas ao redor do mundo, que chama-se Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Eu já li esse livro. Do Thomas Sowell. E ele coloca que, mesmo quando você coloca a cota racial aprofunda a desigualdade entre os negros, porque a cota racial dá a oportunidade para o negro mais rico
dentro daquele Não. universo de quem frequentou a escola O pública. argumento dele é falacioso. Primeiro que é um autor estrangeiro, e eu tô falando das cotas, e ele critica cotas ao redor Não, do mas calma, mundo. por Eu que li o primeiro- livro. Por que primeiro ser um autor porque ele não estrangeiro fala é uma ponto especificamente negativo? da experiência brasileira. Eu li o livro dele, que É se porque se as acalme. cotas estiverem ao mesmo As tempo cotas associadas com brasileiras raça foram e desenhadas status de uma forma que a primeira trave é ser aluno de escola pública. Não existe aluno rico negro usando cota. Ele é crítico ao sistema de cotas americano, por exemplo. Existe, mas deve ser pouco. Não, só tô dizendo assim, É porque talvez eu tenha me existem expressado necessariamente- mal. incentivos muito bons. Não, gente, Estudar- mas política pública você faz com regra. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de bom ser corte, pobre. mas é um É um bom bom Eu corte. corte. acho que a renda é É um um corte bom melhor. corte. Porque eu, por exemplo, eu estudei numa escola pública. E eu estudei na escola pública qual? Colégio Técnico da Unicamp de Limeira. Que é uma Então, escola assim, Kim, que o eu tenho- professor tem doutorado e ganha 15 mil reais. Que não é a realidade da maior parte das Então, escolas vamos públicas. fazer, E é justamente nas nessas ilhas de excelência, que é o problema justamente desses colégios técnicos de universidade, que são ilhas de excelência que não tem um modelo replicável para outras escolas porque são caros demais, que acabam se aproveitando das cotas. Duas coisas, bem rápido. O que eu quis dizer com ele não ter estudado o caso brasileiro. Eu li o livro, e isso é importante dizer. Ele critica coisas como os Estados Unidos, em que cotas existem e só acessam as classes mais altas. Não é o caso da cota brasileira. O que a gente está falando é, só passa de escola pública, metade tem que ser negro. Então, acho que o livro dele não se aplica muito ao nosso caso, é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um projeto para lidar, então. Porque, em alguns casos, leva-se em consideração, sim, a renda per capita. Então, faça um projeto, se essa é a sua única discordância, colocando. E eu vou, inclusive, atrás com o meu time. Tem alguma universidade que não está colocando a trave também da renda? Então, vamos adicionar, entendeu? Se a gente acha que o critério escola pública é insuficiente, vamos adicionar esse critério também. E é por isso Se que adicionar, você fica a favor de cota? Não, se adicionar, eu acho que o grande problema continua sendo o investimento em educação básica, né? Que é muito desproporcional em relação ao investimento Mas que a você gente tem no concorda ensino que superior. criar a cota não aumenta o investimento em ensino superior, né? Aqui eu tenho uma solução claro, para isso. Cota não tem solução Então para a gente pode ser a favor de A cota co- e resolver o problema do a financiamento. Para mim, é o que a grande cota não é o que resolve realmente nada. pra mim, Funciona bem pra caramba, então, é o que se não, propõe. E a inclui política de dentre os cotas? alunos pobres os alunos menos pobres do ensino público. Mas a política de cotas está para ser debatida novamente esse ano. Tá, exatamente. E é por isso que eu fiz questão de responder, porque esse debate vai acontecer Mas na assim, sociedade inteira. Como é ano eleitoral, isso não vai acontecer. Bom, o meu maior argumento contra a política de Mas cota... quem ela vai vencer, ela tem que ser renovada ou ela vai acabar. Mas, Tabata, você acha que você tem alguma dúvida de que ela não vai ser discutida esse ano? Eu espero que não, Kim, porque a bancada da educação vem sendo bem vitoriosa, mas eu acho que é importante explicar para as Eu acho que pessoas vão por que é discutir sim. importante. Não, eu Eu concordo. acho que Porque eu acho que o Bolsonaro Eu vai pra concordo rua pra ser plenamente contra. Não, e com assim- eu concordo Exatamente. plenamente com o debate, Tabata. Eu tô falando da realidade. Eu Em só ano não eleitoral. entendi por que você é contra. Você falou que não é suficiente. Eu concordo, mas por que você é contra? Não, porque pra mim o problema é estrutural, não é Eu posso falar conjuntural. por que eu sou contra. Eu sou contra... E também tem um ponto de vista, primeiro, de não ser estrutural, de ser conjuntural, e da cota racial, não da cota social, pra mim, você tem dois problemas. Ou você aceita a autodeclaração e abre uma margem muito grande pra fraude, ou você faz como algumas universidades estão fazendo e cria um tribunal racial, que pra mim é bizarro. Esse é um dos problemas. E outro problema é o seguinte. É moral o Estado basear a política pública em raça? Porque eu acho que isso, a gente está tentando resolver um problema, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está É aumentando moral esse e um problema. Estado racista, porque na hora que a gente fecha os olhos para o racismo e não dá nenhum endereçamento a ele... Mas ele continua racista se ele faz uma lei que reconhece que existem raças entre nós e que você é diferente pelo Estado só porque você é de uma cor diferente. Gente, você é diferente pelo Estado se você tem uma cor diferente desde já. tem que Pessoas parar negras isso, têm uma na minha expectativa opinião. de vida menor, têm acesso a menos oportunidades. O Estado tem duas escolhas. Vou fechar os olhos e continuar deixando que a molecada negra morra na periferia, ou vou fazer algo para reparar. Todo mundo concorda que a educação é o principal caminho para mudar as coisas. Precisamos de mais negros no ensino superior também, A gente para precisa de criar mais negros no referência ensino para essa básico, né? molecada. Eu não vejo, eu particularmente, eu já fui contra, a favor da política de cotas. Hoje eu vejo que não tem mal nenhum na existência da política de cotas, porque foram 10 anos de política de cotas, né? Nesses 10 anos a gente tem vários números e foi vários exitosa. dados de que ajudou.
Então, assim, como a gente não tá gastando mais dinheiro pra isso, eu não vejo por que ser Mas contra também. Não, Esse é o mas eu ponto. acho que tem E esse só- problema moral de ou você Agora- aceitar a autodeclaração ou você fazer tribunal racial. Eu sou Agora, até mais Eu acho Mas que tribunal aí racial é um que- negócio muito Ó, complicado. assim, Eu acho que vou as cotas jogar tinham que ser real. 100% pros pobres. É muito... Escola eu pública, também acho. Se for ter faculdade cota, Mas, pública, Monark, tem que que você o corte acabou de seja por concordar renda. comigo que se não tiver um critério racial, o aluno negro vai ser excluído, Monark. Tá, eu Se concordo- alunos eu negros são concordo por metade causa da que escola é uma fa- é um pública. fator- Não, tá, não necessariamente, Tabata, porque no Brasil que a gente vive, né, os negros têm uma renda menor. Se a gente adotar um critério de renda, os negros vão ser mais Não, mas contemplados. existe Não um corrige racismo 100%. estrutural. Cara, pior que o cara Eu que tô falando decide de quem que dado. vai entrar Renda nas não cotas é explica racista. 100% o quanto que a população negra fica atrás da população branca em termos de renda não, de educação e de trabalho. É que tem muita Não, mas gente você que é concorda? racista, mano. Não, claro. E elas estão no poder. E elas decidem quem vai entrar na porra da faculdade ou não. E elas decidem em vários outros aspectos da vida além desse, né? E o pior é que elas não são racistas do tipo, eu acho que eu sou racista e não sei o quê. Elas nem estão ligadas. Elas né? nem estão Não, ligadas. tá Ela no fala assim, nosso olha pro cara negro e fala cérebro. assim, não bateu muita vibe com esse cara. Ela não sabe explicar o porquê. Mas é por causa de um racismo Total. estrutural que ela tem. Ela não tá sendo maldosa conscientemente. Ela tem sido Algumas sim, maldosa. outras estão só Mas a reproduzindo. maioria não é. Estão A só maioria- reproduzindo. a maioria- Eu discordo E dessa assim, tese só uma do provocação racismo muito estrutural, que o respeitosa. sujeito inconscientemente ele é Você racista. discorda mesmo? Você Eu olha pro discordo. filme de Eu Hollywood, e na época Kim, dos anos por- 90, todos os mocinhos eram branquinhos de Kim, olho azul. por que que tem Você Não, acha mas que estudos... isso aí não é forte? isso aí não é inconsciente. Kim, Você acha que isso não por é que forte? que tem Isso não é estudos que inconsciente, mostram sim. Não é- que os você não- professores... Você quando criança, o você tá herói, vendo aquilo, você não o herói, você o internaliza herói que o dos branco anos é foda. 90 e 80 era branco conscientemente por uma escolha. Não, Racista. Mas o que causa nas pessoas não é um fenômeno consciente. Causa um Tá, fenômeno inconsciente. deixa eu trazer aqui só... Ele não entende isso. sorte. Ele Monark, não- eu quero falar. Desculpa, fala aí rapidinho. Não, é bem Ah, rápido. eu tô deixando todo mundo falar, vai se fuder. Não, tá. Eu tô deixando todo É mundo que tá falar. acumulando muita coisa. Meu histórico me Cara, condena. tem estudo que mostra que se você... Isso é um estudo americano, não tem, esse eu não conheço no Brasil mesmo. Que se você coloca sobrenome associado a pessoas negras nos Estados Unidos, mesma prova. Você faz um estudo, grupo de controle, igualzinho eu expliquei. Alunos negros vão sempre receber notas menores, alunos com sobrenomes asiáticos, notas maiores, e mulheres, se elas têm que indicar o gênero delas ou o nome feminino, elas vão se sair pior. Tem muito estudo mostrando Não, que mas sim, calma. tem coisas que são inconscientes. Mas você não acha Não, A mas gente aí, espera- calma. Mas você não acha que uma lei que você separa tá, as raças você tá não pegando reforça dois isso? dados e você tá estabelecendo um nexo de causalidade com esses dois dados. Você realmente acredita que o corretor, ao ver que o sobrenome do aluno é asiático, ele dá uma nota maior por ver que o sobrenome Sabe dele por é que eu asiático? consigo? Eu Eu acho consigo que dá. estabelecer Não acho, causalidade. gente. Eu acho Não que é. dá. Kim, pelo amor de Deus, é a ciência. Isso, Eu peguei bom, um um, grupo. efeito placebo, um avaliador o nome não dá uma disso. nota Sim, maior só porque eu viu o te- sobrenome asiático do eu cara, vou te- gente. Tipo, gente, Não, pelo não, amor não. de Deus. Você tá colocando os avaliadores num pedestal que eles não estão. Kim, deixa eu cara. te explicar. Não, você que tá colocando Eu um tô avaliador num pedestal de preconceito que ele não tá. Kim, Mas você ele tem, agora, todo mundo rapidinho. tem Um minuto. O avaliador avalia melhor. Um minuto. Porrada. Se eu te mandar o estudo e você não encontrar nenhum problema com ele, você vai fazer um pronunciamento amanhã nas suas redes? Faço, me mande. Então, deixa eu só te dizer por que que... Ó, é um estudo publicado numa universidade famosa, conferido por pares. Não, eu consigo estabelecer causalidade que em toda vez que as variáveis são exatamente iguais, em um grupo eu faço uma interferência e no outro não. É a definição da porra da causalidade. Então, a gente consegue dizer que é causalidade. Você achar que o aluno... São 0, que muda, mas você achar... Você vê que, é um aluno negro, faz você pré-assumir que ele vai ter um desempenho pior. Você vê que é um sobrenome asiático, o contexto americano. Tem que ver como é que funciona o asiático aqui no Brasil. Mas você vê que o desempenho, você acha que vai ser maior. E nas questões subjetivas, isso guia a tua correção. Não, desculpa. Não tô falando isso para condenar o corretor. Que aí você vai brigar com a estatística, meu amigo. Porque Não, tem um mas- estudo que mostra a Opa, calma. causalidade. Aí você vai entrar naquilo que você Na tem. ditadura dos dados. Você tem um Mas estudo que eu falei? diz- Eu você vou tem colocar- um eu vou estudo mandar- que diz isso, você tem É o- outros estudos que dizem outra coisa. Não, Kim, estudo publicado por universidades reconhecidas que foram olhados E pelos você tem outros pares. estudos publicados. Mas o que, por na real, universidades Ó, que eu só Você- sei que eu você- falei que eu vou mandar o estudo você no acha que WhatsApp não dele, ele existe vai um se racismo? retratar na rede dele amanhã. Você não acha que não existe um racismo estrutural em todo mundo? Não, em todo mundo? Não, desculpa, não Eu acho que Monark. existe. Eu acho. Cara, eu Pra mim- tô pra mim- longe de ser de esquerda. Não, pra mim, eu tô longe de ser pra mim o esquerdista. racismo estrutural é uma tentativa de você coletivizar a culpa do racismo, quando na verdade o racismo é culpa de um indivíduo que deve ser responsabilizado por aquela conduta racista. Mas a questão Não é... do Desse jeito, jeito ó, a gente não resolve a o problema questão do é- racismo. existem eu sou um decisões. racista
sem querer, involuntário, porque a sociedade A gente que eu fui reproduz criado, nossos porque a preconceitos, sociedade em que eu fui Kim. criado fez com que eu fosse sugestionado a ser um racista. Aí me desculpa, Mas você tá não é- coletivo- não é racista você tá de meter a coletivo- porrada você tá nos Sim, outros. a coletivizando que a gente gente- pode é que a gente- desconstruir isso dentro da gente, é Você tá sobre falando isso. racista, e eu entendo. Você tá falando Ah, não, racista tá, e mas tá colocando o racista que bate Não nas fala pessoas. sobre isso. Mas não tá falando desse tipo de racista. A gente tá falando de racismo como preconceito. Todo ser humano tem preconceito. Mas eu tô falando a mesma coisa. Eu não tô falando do cara também que só é racista quem bate em negro na rua. Não tô falando disso, Monark. Mas, ó, todo ser humano tem preconceito, certo? Todo ser humano tem preconceito. Eu concordo. Certo? Todo E preconce- vieses. E vieses, certo? Concordo. Todo ser humano, ele absorve uma mídia que foi construída, entendeu? Com ideais passados, certo? Nos ideais Racistas, passados, machistas, existiam homofóbicos. ideais que hoje a gente considera como racistas, homofóbicos e machistas. A gente evolui a sociedade. Na sociedade, a gente permitia coisas que hoje a gente não considera permissível. Entendeu? Às vezes a gente extrapola nisso, mas não significa que isso não exista. Tipo, a escravidão aconteceu. Certo. E isso, existem o efeito borboleta disso. Entendeu? Qual que é o efeito borboleta disso? Você tem um grupo da população que teve menos acesso a oportunidades em um grande período da história e agora Correto. e aí você tem um outro grupo que teve acesso à oportunidade, portanto eles construíram bases muito fenomenais e agora você tem um cenário onde os dois grupos têm a mesma oportunidade dentro do mercado, mas eles têm bases totalmente diferentes. Concordo. E essas bases elas foram construídas por causa de um E histórico a gente racista. não vai fazer Concordo, nada mas isso pra não que elas prova- possam sair dos mesmos pontos de partida. Não, Isso é meritocracia, Kim. Não, É que as pessoas calma. possam competir com igualdade. Não é o que acontece no Brasil. Eu concordo, mas isso ainda assim não prova a tese do racismo estrutural, porque o racismo estrutural é uma espécie de consciência de classe levada à pauta identitária. Ou seja, se eu não sofri, né, é a pedagogia do sofrimento, se eu não estou na pele, que é a tese do lugar de fala, se eu não estou na pele daquela pessoa, eu sou incapaz de atingir a verdade. Por quê? Porque eu não sofri o que aquela pessoa sofreu. Eu sou incapaz Mas não é esse Você tá argumento, lendo o de lugar de fala de compreender. forma completamente equivocada. Estamos numa mesa com 4 pessoas Não, tem muita brancas. gente Não, que não, lê tá, assim. a tese Não, muita gente filosófica lê do assim. lugar de fala é certo de se essa. ler. Com certeza. Vamos dar um exemplo. Estamos numa mesa com 4 pessoas brancas. Ah, tem Se gente nós que fala que eu sou tivéssemos preto, aqui então. uma pessoa negra pra falar, eu daria prioridade a ela pra falar, se fosse a área de conhecimento dela. Nem todo negro é obrigado a saber falar sobre racismo e etc. Agora, dado que não tem nenhuma pessoa negra pra falar, eu me sinto à vontade pra ocupar esse lugar de pessoa branca que é aliada na luta antirracista. Então, vou falar, entendeu? Isso é lugar de fala, não é uma proibição. Se estamos falando aqui de machismo, eu espero que vocês ouçam a minha experiência. Porque eu imagino que vocês nunca Você tiveram sofreu ter alguma- medo de ser estuprado Não, claro, no ponto uma de coisa, ônibus. Mas ao mesmo tempo nós Mas sofremos eu vou machismo querer, também. mas eu vou uma querer coisa- ouvir a opinião de uma- vocês pra gente construir, entendeu? Uma coisa é você escutar quem sofre com aquilo. Outra coisa é a tese do lugar de fala, que é você ser incapaz de alcançar a conclusão daquela pessoa. Porque Mas é uma aí você tá desvirtuando o debate. Eu não tô era isso que a desvirtuando. gente tava falando Não, agora. eu não tô desvirtuando. Porque, Eu não tava falando sobre porque lugar de fala, eu tava são- falando sobre são- cotas. São duas teses diferentes. Ah. Uma tese que é um dos pilares da filosofia ocidental, que é Aristóteles, que é a razão é única e é universal. Se a razão é única e universal, todo indivíduo é capaz de alcançar a verdade. Claro. Partindo dos mesmos pressupostos, as pessoas podem alcançar a mesma conclusão. A tese do lugar de fala é diferente. Ela Mas diz que a razão... tese falando sob disso. a A sua razão, interpretação. Mas, calma, mas é uma derivação disso. A Não tese é. do lugar de Não é, fala na real, é, não é, você não é. só é capaz de Cara, atingir, concluir, porra. você só é Aqui ele capaz tá de atingir interrompendo a a gente. verdade, você só é... Não, Tava, eu tô interrompendo você. Fala aí, vamos Calma, falar. Vamos mas saber agora eu o vou filme. te Fala aí, fala aí. Agora eu vou Interromper te você ouvir, nesse deixa eu podcast fala. inteiro do que eu te interrompi. Vai, Vamos fala. lá. Estamos entrando nos menores agora. Mas o ponto é, aí o teste do lugar de fala é, o sujeito é incapaz, a razão não é única e universal, as pessoas possuem razões diferentes e essas razões diferentes derivam do sofrimento que essas pessoas passam por serem quem são. No lugar de fala, eu concordo. Tem totalmente sentido o seu argumento. Mas a gente está discutindo se políticas de cotas são úteis para a sociedade e têm um lugar ou não. O argumento da Tabata é o seguinte. A gente tem um histórico onde as pessoas de uma certa cor, que são os negros, elas foram desprivilegiadas na sociedade de uma maneira... Em todos os sentidos possíveis. De uma maneira autoritária, de uma maneira sistêmica e de uma maneira geral. A partir do momento que houve esse período na história da humanidade, obviamente que vão existir repercussões não só na questão monetária dessa população, mas na questão psicológica de toda a população em volta. E aí, se eu puder Tudo adicionar, e a gente te devolve a bola, qual é a questão do individual versus o coletivo? A gente poderia
prender todas as pessoas que cometem crimes de racismo nesse país e ainda assim as pessoas negras estariam em tremenda desvantagem. Como é que você explica o fato de que alunos negros dentro de uma mesma sala de aula de uma escola pública vão ter um desempenho menor, vão estudar menos anos, vão ter uma renda menor, mesmo que a gente faça uma equação e tire todo o fator de renda? Tem um fator que é racial, que determina que uma população vai estar mais exposta à criminalidade, à morte precoce, a doenças, a uma vida mais curta, etc. e tal. Isso é racismo estrutural. É a gente entender que a estrutura da sociedade está desenhada de tal forma para fuder uma parte da população. E, gente, não é uma bolha, não estou comparando aqui dois, eu falando assim, olha, existe racismo, coloca os negros atrás na corrida. Existe machismo, coloca as mulheres atrás na corrida. Existe preconceito contra pessoas com deficiência. Não é para separar a sociedade, é para a gente poder ir reparando para as pessoas saírem do mesmo ponto de partida. E aí sim, o que conta é o talento, o que conta é o esforço. Agora, se a gente ignora essa desigualdade, esse preconceito todo e fala, vão lá e corram, é aquela figurinha clássica do peixe, do elefante, do macaco que vai lá, sobe a árvore, quem subir primeiro ganha. Calma. Mas é aí isso que tá a o meu argumento da gente não fazer aí políticas... você tá partindo da premissa de que eu digo que não existe racismo, que eu digo que não existe machismo, e não é essa a premissa. A minha premissa é a seguinte, não é a política pública mais eficiente, a política pública mais eficiente para atender o mais pobre é a gente inverter a pirâmide de investimento do ensino superior para o ensino básico, que é aquele que atende o mais Mas pobre. você tá com um Bolas pra argumento fazer falacioso.